Olá pessoal, nessa nossa segunda aula nós vamos falar sobre os radicais, tá? Então o radical é toda expressão que pode ser colocada nessa forma aqui, tá? Raiz n de a, tá? Onde n é o meu índice e a é o meu radicando, tá? Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é um radical, tá? Onde meu A é 36 e meu N ele é 2. Quando eu falo de raiz quadrada, normalmente não se escreve esse 2, tá? Implícito. Quando não tem nada, eu sei que é 2, tá? Qual é a origem, assim, a ideia geométrica que está por trás disso, né? Se você pega um quadrado, né? Eu vou pegar um quadrado aqui. E você pega esse quadrado e eu digo que ele tem área 36, tá? Eu digo que esse quadrado tem área 36, esse quadrado aqui. Quanto é que seria o lado desse quadrado? O lado desse quadrado, eu digo que é a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, quando eu digo que a raiz quadrada de 36 é igual a 6, eu estou querendo dizer que 6 vezes 6 é igual a 36. Ou raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 36 é igual a 36. Certo? Então, isso é que é o conceito de raiz quadrada. A raiz quadrada é uma maneira de dizer quem é o número que ele elevado ao quadrado vai dar 36. É isso que eu estou falando em outras palavras. Eu represento simbolicamente isso por esse radical aqui. Eu também poderia representar de outra maneira, por uma expoente, né? Esse número daqui, ele é um número 36 elevado a não sei quanto. Vamos supor que é i. Eu estou multiplicando por 36 elevado a i, pela mesma raiz de 36. Isso aqui é igual a 36 elevado a 1. Quanto é que vai valer esse meu i? Pela regra de potenciação, quando eu tenho a mesma base, eu somo os expoentes. Então eu vou ter i mais i é igual a 1. I é igual a 1 meio. Então, esse raiz de 36 é a mesma coisa que 36 elevado a 1 meio. São duas maneiras de representar isso. Ou eu boto o meu radical, raiz de 36, ou eu boto 36 elevado a 1 meio. Tá? Um outro exemplo, raiz de 81. Quanto é que seria a raiz quadrada de 81? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81? É o 9. Raiz quadrada de 91, de 81, é o 9. Tá? Bom, indo ainda no conceito de radical, certo? Quanto é que seria a raiz? O que significaria raiz cúbica de 7, por exemplo? Significa o seguinte, imagina um quadrado, vamos desenhar um quadrado aqui, melhor desenhar por aqui. Imagina que eu tenho um quadrado em que ele tem uma área e que eu vou ter um cubo. Vamos desenhar mais ou menos aqui um cubo. Tá?
em que esse cubo, quem é o volume desse cubo? O volume desse cubo, ele vai ser dado por, é um cubo. Então isso aqui mede x, isso aqui mede x, e essa profundidade mede x. É um dadinho, é um cubo, tá? Essa minha área aqui é x vezes x. É x ao quadrado. Se eu pego essa minha área e multiplico pela extensão, eu vou ter o volume. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Quando eu tenho raiz cúbica de 7, eu estou procurando qual cubo cujo volume é 7. Esse cubo vai ter lado x. Quem vai ser o x? X é raiz cúbica de 7. Tá? Então, esse é o significado geométrico disso. Quando eu pergunto x igual a raiz cúbica de 7, é como se eu estivesse querendo calcular o lado x do meu cubo, cujo esse cubo tem volume de 7. Tá? De maneira que, se eu pegar x vezes x vezes x, x ao cubo, eu vou ter o meu volume total de 7. Quem é o x? É raiz cúbica de 7. X vezes x vezes x, raiz cúbica de 7, é igual a 7. Então, isso daqui multiplicado 3 vezes vai dar o 7, x ao cubo. X ao cubo, cada um desses elementos aqui, é como é que eu posso representar a raiz cúbica de 7? Raiz cúbica de 7, eu posso representar como sendo 7 elevado a 1 terço. Isso é 7 elevado a 1 terço, vezes 7 elevado a 1 terço, vezes 7 elevado a 1 terço. Quanto é que vai dar isso? Produto de mesma base, eu somo os expoentes. 7 vezes 1 terço mais 1 terço mais 1 terço é 1. 7 elevado a 1, que é o próprio 7. Então, isso aqui é o meu significado de raiz cúbica. Tá? Então, a raiz cúbica remete ao volume de um cubo. A raiz quadrada remete à área de um quadrado. É só para você ter uma ideia da correspondência geométrica. Às vezes você não entende uma coisa muito bem. Em termos dos números, quando você vai no lado geométrico, isso ajuda você visualizar do que você está falando. Bom, agora vem uma pergunta aqui que eu faço. Qual a raiz cúbica de 1? Quem é o número que multiplicado ele mesmo, 3 vezes, vai dar 1? É o próprio 1. Porque o 1 vezes 1 vezes 1, ele vai dar 1. Então, ó, se eu tenho que 1 vezes 1 vezes 1, aqui parece até que ficou mais, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, então a raiz cúbica do 1 é igual a 1. Vamos ao outro número. Raiz cúbica de 343. Quanto é que é a raiz cúbica de 343? Qual é o número que ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 343? Para saber isso, primeiro a gente vai ter que fatorar esse 343. 343 por 3 dá... Não é por 3, porque 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Né? Para você saber se um número é múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que ser múltipla de 3. E aqui não é, então não é 3. Por 5 também não é, porque não termina em 0 ou 5. Então isso aqui eu tenho que começar multiplicando por 7. 343 divididos por 7 vai dar 49. Divididos por 7 vai dar 7. Divididos por 7 vai dar 1. Isso aqui é 7 ao cubo. Então, isso é raiz cúbica de 7 ao cubo. Raiz cúbica de 7 ao cubo
é o quê? 7 vezes 7 vezes 7. Bom, o que eu estou querendo perguntar? Qual o número que multiplicado ele mesmo 3 vezes vai dar 343? É o 7. Se eu pegar 7 vezes 7 vezes 7, eu tenho 343. Logo, 7 é igual a raiz cúbica de 343. Vamos a um outro número. Vamos pegar um outro número. Qual a raiz cúbica de menos 64? Então, veja, se eu vou pegar, por exemplo, raiz quadrada de menos 64, existe esse número? É um número real? Não, não existe. Raiz quadrada. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 64? Não tem. Porque um número multiplicado por ele mesmo, ele sempre vai dar um número positivo. Imagina que for um número negativo. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, positivo. 2 vezes 2 vai dar 4, positivo. Quando é que um número vezes ele mesmo vai dar negativo? Não tem como. Então a raiz quadrada de um número negativo ela não pertence ao conjunto dos reais, não é um número real. E a raiz cúbica? Por exemplo, raiz cúbica de menos 64. Existe? Bom, novamente, toda vez que vocês tiverem um problema de raiz para fazer, a primeira coisa que você vai ter que fazer é você fatorar esse número. Assim, tem alguns números que você já sabe de cabeça fatorado, né? Por exemplo, 8. 8 você sabe que é 2 ao cubo. Tudo bem, sabe de cabeça. Agora 64, pô, talvez você já não saiba de cabeça 64. Então vamos fatorar aqui rapidinho. 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 64 é 2 elevado a sexta, mesma coisa. Então isso aqui é a raiz cúbica de menos 2 elevado a sexta. Tá? Qual o número que multiplicado 3 vezes ele mesmo vai dar 2 elevado a sexta? Bom, eu posso fazer o menos 2 ao quadrado. Ó. Menos 2 ao quadrado vezes menos 2 ao quadrado vezes menos 2 ao quadrado vai dar o quê? Menos com menos, mais com menos, menos. Beleza, deu menos. Expoentes. Somos expoentes, né? Porque aqui é um produto. Então, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então, a minha resposta é menos 2 ao quadrado, ou menos 4. Vamos ver aqui, menos 4. Ó. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 dá quanto? Isso aqui dá 64 que eu estou falando, né? 64. Então dá 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Isso vai dar menos 64, que é o meu número que eu estava procurando. Então a raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Então, viu, raiz quadrada de menos 64 daria não pertencente aos reais. Mas raiz cúbica de menos 64 já existe, é o menos 4. Tá? Bom, e assim eu posso ter outras raízes. Eu já falei das raízes quadradas, já falei da raiz cúbica. Eu posso ter, por exemplo, também a raiz quarta de 81. Como é que eu resolveria isso? Bom, de cabeça não dá para ver qual número que multiplicado ele mesmo 4 vezes vai dar 81. Não está muito claro. Bom, então vamos lá, vamos ter que fatorar esse número aí. Tá? Fatorando 81 por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. 3 elevado a 4. Então isso aqui dá raiz quarta de 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Qual o número que multiplicado 4 vezes ele mesmo vai dar 81? É 3. Já está aqui o número multiplicado 4 vezes ele mesmo. É o 3. Então, isso aqui vai me dar 3, a minha resposta.
Por que que vai dar 3? Porque eu sei que 3 elevado a quarta é igual a 81. Tá? Então eu sempre vou ter essa nomenclatura, né? Quando eu tiver assim, a raiz n, né, do número a, é a mesma coisa que raiz n de a é igual a x. Significa que x elevado a n é igual a a. Olha, fazendo a comparação aqui. Aqui no nosso caso o n é 4. E o nosso radicando a é 81. E o x é o 3. Então eu estou dizendo que 3 elevado a 4 é igual ao radicando 81. Então isso é o correspondente desse. Aqui eu só faria uma observação que vai valer assim para os exercícios todos, tá? Assim, a gente sabe que raiz quadrada de 25 é aquele número que multiplicado ele 2 vezes vai dar 25. Bom, eu sei que esse número é o 5, né? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Então a raiz quadrada de 25 é o 5. Mas o menos 5 também serve, né? Porque se eu pego menos 5 e multiplico por menos 5, também vai dar 25. Então eu posso dizer que menos 5 é a resposta também? Pode. Mas para os exercícios, né, dos livros aí que eu estou vendo, todos eles assumem a resposta positiva, tá? Então quando o livro se referir à raiz de 25, ele está se referindo a 5, tá? Não está se referindo a menos 5. Outra questão aqui. Eu falei que um número negativo, a raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, a raiz quadrada de menos 16, ela não existe no real, porque não tem um número que vai dar negativo. Número multiplicado por ele mesmo vai dar negativo. Isso daí vai valer para todas as raízes que têm o índice aqui no caso o índice era n igual a 2. Mas isso sempre vai valer para todos os que têm índice par, tá? Então, por exemplo, a raiz quarta de menos 16 também não pertence ao real. A raiz 12 de menos 16 não pertence ao real, porque é a raiz par, tá? Na representação da reta numérica, né, o que eu tenho na reta numérica? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse representar na reta numérica a raiz de 18. A raiz de 18 ela não é um inteiro. Né? Por que eu sei disso? Porque 18 está perto de quê? Está perto de 16. Né? Eu sei que a raiz de 16 é 4. Qual a próxima raiz inteira? É a raiz de 25, que é 5. Então, na reta numérica, se eu tivesse que representar isso na reta numérica, né, eu representaria, o meu 4 estaria aqui, e o meu 5 estaria aqui. O meu raiz de 18, eu sei que ele está no meio, né? É a raiz de 16, a raiz de 17 é maior que a raiz de 16 e é menor que 25. Então a raiz de 18 estaria em algum lugar aqui. Está aqui em algum lugar no meio. Tá? Isso seria a representação na reta numérica. Eu poderia ir chutando, eu poderia, já que está entre 4 e 5, eu poderia tentar 4,1. 4,1 ao quadrado dá 16,81. Ainda não chegou em 18. 4,2. 4,2 dá 17,64. Cheguei mais pertinho. 4,3 dá 18,49. Passou de 18. Então eu sei que está entre 4,2 e 4,3. Eu poderia ir fazendo na calculadora, na tentativa e erro, até chegar no valor mais próximo. Isso só para você ter uma noção de como ele fica representado na reta numérica. Tá?
E agora, eu gostaria de falar então de uma coisa que eu já falei, que são as frações, os índices fracionários, né? A gente já tinha falado aqui, vou repetir aqui, que eu pego, por exemplo, x é igual a raiz de 36, certo? Eu sei que x é igual a 6. Por que eu sei que x é igual a 6? Porque eu sei que 6 vezes 6 é igual a 36, certo? É isso que eu estou procurando. Agora, se eu representar isso da seguinte maneira, ó, 6 vezes 6 é igual a 36. Opa, 36. Então, se eu representar isso da seguinte maneira, 36 elevado a um índice i vezes 36 elevado a um índice i é igual a 36 a 1. Quanto que valeria esse índice i? Se eu te desse esse problema para você fazer, ó, 36 elevado a índice i vezes 36 elevado a índice i é igual a 36 elevado a 1. Quanto que seria esse índice i? Pela minha regra de potência, eu somo os índices, eu tenho que dar 1. 2i é igual a 1. Quanto que vale o i? I vale 1 meio. Então, esse aqui, ele vale 1 meio. Então, quando eu comparo isso com essa expressão aqui é o quê? É a raiz de 36. Vezes raiz de 36 é igual a 36. Então, raiz de 36 é a mesma coisa que 36 elevado a 1 meio. Raiz de 36 é a mesma coisa que 36 elevado a 1 meio. Então, veja, eu colocar esse radical aqui, ou eu usar a fração como índice, ele vai ser a mesma representação. Por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de 36, quanto vale a raiz cúbica de 36? É 36 elevado a 1/3. Quanto é a raiz quinta de 36? Raiz quinta de 36 é 36 elevado a 1/5. E assim eu uso a propriedade dos fracionários. Agora vamos estender um pouco mais esse conceito de índice fracionário, tá? Eu sei que x é igual a raiz de 36. Eu sei que x é igual a 36 elevado a 1 meio, certo? Só que eu sei que 36 é 6 ao quadrado, certo? 36 é 6 ao quadrado. Tudo isso elevado a 1 meio, certo? Então, é uma outra maneira de representar. Uma maneira mais genérica de representar isso é assim, ó. Por exemplo, se eu tiver um número 5 elevado a 3 oitavos, quanto que vale isso? Isso aqui é igual a raiz oitava de 5 ao cubo. Tá? O cubo é o que fica mais perto, é o numerador. É o numerador, ele vem para cá. E o denominador é o meu índice. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, o nosso caso aí do 36. 36 elevado a 1 meio é o quê? Ó, isso daqui é igual a 36. O numerador, ele vem para onde? Ó, o numerador, ele vem para cá. E o denominador vai para o índice. Então, ó, 36 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 36, concorda? Então, 5 elevado a 3 oitavos, seguindo a mesma regra, ele é
raiz oitava, raiz 8, de 5 elevado ao cubo. Agora eu queria destacar uma, só para finalizar aqui, só para fixar esse conceito. Vamos supor que eu tenho então raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 64, ela é então 64 elevado a 1/3. Tá? O índice vem para o denominador. Grava sempre isso, o índice vai para o denominador. Tá? Então 3 vem para cá e o expoente 1 aqui vem para o numerador. Então, raiz cúbica de 64 é 64 elevado a 1/3. Certo? Só que 64, eu sei... Como é que eu representaria isso em base 8? Olha, o 64 eu sei que é 8 elevado ao quadrado. Tá? Tudo isso elevado a 1/3. Isso aí, então, é a mesma coisa que 8 elevado a 2/3. Porque, usando a regra da potenciação, 8 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a 1/3, é o 8, eu multiplico os expoentes, vai dar 8 elevado a 2/3. Tá? Então, se eu pedir esse número na base 8, ele é 8 elevado a 2/3. Se eu pedir esse número na base 4, bom, o 64, eu sei que é 64 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, isso aqui, o 64, eu sei que é 4 ao cubo. Tá? Tudo isso elevado a 1/3. Logo, isso aí vai me dar 4 elevado a 1. Tá? Então, isso daqui, ele é, na base 4, ele é 4 elevado a 1. Ou 4. Que é realmente 4, você pega 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. É a raiz cúbica de 64. Se eu pedisse que calculasse na base 2, bom, na base 2, quanto que é 64 na base 2? 64 é 2 elevado a sexta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 elevado a sexta. Isso é 2 elevado a sexta. Tudo isso elevado a 1/3 vai me dar 2 elevado a 6 vezes 1/3, dá 2 elevado ao quadrado. Ou poderia vir daqui direto também. 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, isso na base 2 dá 2 elevado ao quadrado. Então, você vê que existem várias formas de eu representar o mesmo número em diferentes bases e utilizando esse conceito da radiciação. Então é isso. Muito obrigado.